o investimento bem sucedido, ele passa muito, mas muito, eu diria que é mais da metade dos fatores que vão influenciar tu ser um bom ou mau investidor, eles são comportamentais. Tu pode saber tudo, tu pode ser tecnicamente impecável, mas se tu não tiver o temperamento e o comportamento adequado, vai fazer bobagem. Pode entender tudo de economia, de imóveis, daquilo, do que tu quiser. O cara mais inteligente do mundo. Se o juro sobe um pouquinho, ele se apavora, vende, e depois só volta quando o juro estiver lá embaixo, ele vende barato, compra caro. Quanto mais ele fizer isso, mais ele corrói o patrimônio dele. Então, assim, faça isso sem parar e você vai quebrar. Essa fórmula é infalível, essa dica não tem erro. Mas é uma dica, quem é que quer seguir isso? Só que fazer o contrário, que é tão simples quanto, em tese, se torna difícil, porque a nossa natureza humana nos leva a querer fazer sempre o contrário. A gente sempre quer estar na crista da onda. Só que da crista da onda, só vai para baixo. Não tem, da crista da onda não tem mais para onde subir. Só que ali é que é o legal. Ali é que é legal tu dizer, não, eu tô aqui, eu tô surfando na crista da onda, esse mercado tá bombando, o juros está alto, é lá que eu tô, os fundos imobiliários estão bombando, é lá que eu tô. Tudo que tá bombando e é lá onde tu tá, dali é para baixo. E para tu entrar onde tá bombando é porque tu tá saindo de um outro lugar ruim e indo para aquele que tá bombando. De novo, o nosso comportamento, ele nos leva a querer fazer isso. Mas o resultado matemático é que tu tá vendendo lá embaixo e comprando lá em cima, sistematicamente. Então, tu pode ser o cara mais inteligente do mundo. Se tu não conseguir internalizar isso e se comportar de acordo, tu vai perder dinheiro. E os juros, ele mexe muito com a gente como investidor, nesse sentido. Ele nos dá, além da questão econômica, que ele é um incentivo perverso, porque tu tira o dinheiro de atividades produtivas e coloca o dinheiro num banco, numa renda fixa, que não ajuda muita gente, e tu vive com aquela rendinha ali e tal. Pô, legal. Mas e o resto todo da economia? Trava, para de funcionar, porque tu para de irrigar com o teu investimento aquelas atividades produtivas que vão gerar emprego, que vão gerar mais dinheiro circulando, que vai fazer a economia crescer, que vai fazer tu ganhar ainda mais dinheiro, e aí a gente tem um círculo virtuoso. Quando o juro sobe, ele trava esse círculo e às vezes ele faz girar ao contrário. Um ponto super importante para enfatizar sempre isso é que quem vive da renda de juros está perdendo o principal, está sempre tendo o seu investimento, o seu dinheiro que está lá para poder gerar os juros corroído. Esse eu acho que é um outro ponto super importante para nós nos atentarmos, é que nós fomos por tantos anos motivados e compelidos. Então, né? Anude, eu vou exagerar um pouco, né, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Nós temos essa lacuna desde Adão e Eva. Ou seja, então é uma carga genética que nós estamos carregando muito perversa, pesada, entende? E virar essa chave não é fácil. E caiu no colo da nossa geração. Exatamente. Esse é o ponto que ninguém tá atento. É a nossa geração, é todas as pessoas que estão aqui envolvidas que vão ter que mudar o jogo. Porque os nossos pais, os nossos avós não tiveram essa oportunidade, não tiveram esse acesso à informação, não tiveram um smartphone como você tem na mão, não tem essa interação como o professor Roberto Shoa está perguntando do Rio. Então, você não consegue ter essa interlocução. E caiu no nosso colo fazer essa virada. Mas também não tinha um veículo, não tinha um fundo imobiliário. Não tinha um veículo. A minha geração é um pouquinho mais velha. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, muito pouco, né? Um pouquinho, 6, 7 meses mais velho que vocês. Imagina, então, para os meus pais, ou mesmo para nós, da minha geração, tenho 62 anos, você falar para alguém da minha idade, um pouquinho mais velho que eu, compra a cota de um fundo imobiliário, o cara fala, o que é isso? O cara não tem noção do que ele está falando. Ele é um colecionador, como você disse, um colecionador de escrituras. Ele quer, a sensação de riqueza dele está quando ele abre o armário lá, aquele armário cheio de naftalina, e olha um monte de escritura que ele tem de um monte de salinha, um monte de coisa desalugado, muitas vezes desalugado, não é? Esse é um outro ponto que a gente devia enfatizar dos fundos imobiliários, né? Quando você tem um imóvel, você tem que cuidar da reforma, da relocação, e você tem que cuidar de todos os problemas que um imóvel isolado geram.
e você geralmente não é um profissional da área. Ou você é um médico, engenheiro, ou você é, enfim, aqui da TV Bandeirantes, que não tem tempo para se dedicar a cuidar daquele imóvel. O fundo imobiliário tem uma equipe 24 horas por dia fazendo isso, né? Então você olha para o teu armário de escritura, se sente rico, só que você vai perceber daqui a alguns anos que a renda que você tem, às vezes não dá para pagar a despesa. E o fundo imobiliário inverte exatamente esta lógica. Isso é fundamental a gente entender. Mas me permita voltar na história dos juros. Por que eu vou voltar? Porque o brasileiro médio, ele faz a conta do nominal, Gabriela. Você acabou de dizer no começo da sua pergunta que pode chegar em 8. Tá, mas e quanto vai estar a inflação? Quanto que você vai pagar de imposto de renda nessa renda fixa que está aplicado? O juro real talvez vai ficar ou muito próximo de 0 ou talvez até negativo. É isso. E quando você fala de fundo imobiliário, é um juro real na veia, né? Historicamente, os fundos imobiliários têm conseguido juros reais na faixa de 6%. Isso é muita coisa em termos estruturais. Então, assim, a gente não pode descartar que o fundo imobiliário ele tem uma capacidade de geração de renda diferente de geração de juros. É isso. São coisas completamente diferentes. Parece a mesma coisa, que é um dinheiro que você pode acessar, mas são coisas completamente diferentes no conceito. Tudo bem? Segunda coisa que eu quero dizer. Não tem problema nenhum o professor Roberto e outras pessoas que nos acompanham aqui ter também renda fixa. Como reserva de valor, como reserva de oportunidade, como reserva de emergência, não tem problema nenhum. Só entenda uma coisa, que aplicar na renda fixa não é necessariamente um investimento. Porque o brasileiro sempre teve enraizado geneticamente essa questão de poupador, de guardar dinheiro. Guardar dinheiro é diferente de investir. Investir dinheiro. Porque quando você investe, você tem alguns riscos e algumas nuances que fazem parte do negócio. Por isso que você tem que ser paciente, por isso que você tem que olhar para o longo prazo, por isso que você tem que entender um ciclo. E o fundo imobiliário, ele tem a tangibilidade que o investidor precisa. Então, para o Roberto e para todo mundo, que o juro chegue a 7, a 8, a 8,5, que volte para 6, que vá a 10, que volte... Isso vai acontecer sempre, nós vamos ter sempre essa instabilidade. Dificilmente o juro vai ficar parado, ele vai se mexer para algum lado. Tenha o seu capital guardado nisso daí, com esse entendimento de que você está fazendo uma reserva para alguma oportunidade. Mas o capital aplicado, que é aquele para a sua aposentadoria, para pagar a sua previdência no futuro, para realmente quem vai pagar os boletos do seu plano de saúde daqui 15, 20, 30 anos, esse capital, ele tem que estar na economia real e ponto final. E ponto final. A renda fixa não está necessariamente na economia real como um instrumento de fundo imobiliário está.